vire brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vanessa e hoje a gente vai estudar as grandes navegações e administração colonial. Mas para começar o nosso estudo, é importante entender o que fez com que o europeu do século XV se lançasse às navegações no chamado Mar Oceano, porque era assim como eles se referiam ao Oceano Atlântico. Como primeira motivação, a gente tem a busca por metais preciosos. Mas essa busca era simplesmente para cunhar moeda, porque esse metal, esse instrumento, tinha se tornado escasso na Europa do período. Também era importante romper com o monopólio comercial que italianos e muçulmanos estavam fazendo com o comércio das especiarias no Oriente. Mas o que são as especiarias, afinal? Bom, especiaria vem da palavra espécia, do latim, mas que significa simplesmente um produto bastante caro, bastante especial, valoroso para o período. Quando a gente fala em especiaria, normalmente a gente lembra de condimento, como cravo, canela, pimenta, mas não é só isso que seriam as especiarias. Remédios, alguns tipos de tecidos, até perfumes também faziam parte desse grupo. Só que a gente sempre lembra de condimento porque eram os condimentos as especiarias mais especiais, mais caras. Daí vem aquela expressão que até hoje a gente usa, caro como pimenta. A pimenta era tão cara porque durante a Idade Média, que foi aquele período anterior ao que a gente está começando a olhar agora, 1000 anos de história, o europeu desenvolveu hábitos alimentares extremamente carnívoros. Se comia muita carne na Europa durante o período medieval. Só que os meios de condicionamento dessa carne eram extremamente precários, normalmente através do uso de sal ou até de fumaça. Enfim, o gosto dessa carne ficava um tanto ruim. E a pimenta, o cravo, a canela vai ser usado exatamente para isso, para disfarçar o gosto, pessoal, de podre da carne que o europeu comia na época. Também é importante, para o início das grandes navegações, a questão religiosa. Hoje, para a gente, isso pode parecer um tanto quanto mentira, mas na época não era, gente. É importante que a gente entenda a visão de mundo do europeu do período. Era importante, sim, levar o cristianismo para outros povos, porque o europeu acreditava que, com isso, ele estava salvando outras almas. Isso vem a partir da Idade Média, quando começa a formação do chamado espírito cruzadístico do europeu. O que é isso? É simplesmente a ideia de salvar, de lutar contra os hereges e transformar esses hereges, na verdade, em cristãos. Essa ideia começou a partir das cruzadas no século XII, quando os europeus foram até onde hoje é o atual Israel, expulsar os invasores muçulmanos daquela região. Nesse contexto, então, a gente pode começar a entender um pouco mais sobre o pensamento desse europeu do século XV. O que era importante na visão de mundo dessas pessoas? O quanto foi difícil para essas pessoas conseguirem enfrentar seus medos, seus mitos, suas crenças em lendas, que hoje a gente acredita e a gente enxerga como lendas, mas eles na época acreditavam como absoluta verdade. Foi muito difícil para os europeus conseguirem romper com todo tipo de cultura que vinha sendo produzida na Idade Média. Mais de 1000 anos de história, afinal de contas, onde a ciência não tinha nenhuma base de experimentação ou de comprovação para ser feita. Simplesmente, se alguém afirmasse que algo era verdadeiro, estava afirmado. Assim, o europeu vai acreditar que os mares eram dominados por monstros, que em direção ao poente, que era a área que eles ainda não conheciam, poderia ter pessoas nascendo com rabo, gente com focinho de cachorro. Para vocês terem uma ideia, Cristóvão Colombo, em uma de suas cartas, contando sua viagem ao rei da Espanha, ele chega a narrar que ter visto 3 sereias. Mas ainda ele diz que não se mostrou muito satisfeito porque elas não seriam tão bonitas quanto ele esperava. Colombo estava mentindo?
Não, pessoal, Colombo não estava mentindo. Isso fazia parte da visão de mundo do europeu da época. Com certeza, Colombo viu alguma coisa que remeteu ao seu inconsciente ao formato de uma sereia, fazendo então com que ele pensasse ter realmente visto uma sereia. Dessa forma, então, nos mostra mais importante ainda a iniciativa que Portugal vai ter em começar as grandes navegações. Será lá, através dos seus humanistas, que a mudança da base científica vai se dar num primeiro momento. Os portugueses começam a propor uma ciência empirista, ou seja, a base de experiências e comprovação. Não bastava mais simplesmente dizer que algo existia para isso se tornar verdade. Era preciso fazer um experimento e comprovar aquele experimento. Então, se afirmasse que existiam monstros, que existia abismo profundo no mar, enfim, coisas do gênero, era necessário comprovar para que isso fosse aceito. Dessa forma, então, começa a ser possível um rompimento com toda a mentalidade do período anterior para que fosse possível os europeus se lançarem à navegação do Oceano Atlântico. Por que foi Portugal e não Espanha, Inglaterra ou França a primeira potência a se lançar às grandes navegações? A razão inicial para isso seria a precoce centralização de poder que aconteceu em Portugal. Foi lá, pela primeira vez, ainda no século XII, que a gente teve a existência de uma monarquia absolutista, um poder único de um rei sobre todo um território. Isso foi possível a partir da famosa Guerra de Reconquista. No século VII, VIII, começou a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Essa guerra, então, seria a tentativa de expulsar esses hereges do território europeu, ou seja, os cristãos tentariam reconquistar o seu território. Foi aí que começou a se formar o famoso Condado Portucalense. Henrique de Borgonha, um nobre francês, teria ido até a Península Ibérica lutar contra os muçulmanos. Você pode se perguntar o que um francês estaria fazendo nessa guerra? Bom, pessoal, aí a gente volta àquela questão do espírito cruzadístico do europeu do período. Henrique de Borgonha, sem dúvida alguma, estava querendo lutar contra os hereges para defender a cristandade. Mas também a questão financeira estava presente. Não vamos esquecer que a gente está vivendo o período da Idade Média, onde terra significa riqueza. Dessa forma, Henrique também estaria buscando novas aquisições de terra. E ele vai conseguir. Como ele se tornou um poderoso guerreiro, conseguiu diversas vitórias para os cristãos, ele acaba ganhando do rei de Leão esse condado, que era um feudo, na verdade, no início, mas que depois vai ser feita a Guerra de Independência e vai se formar o que hoje a gente conhece como Portugal. Por que isso é importante para as grandes navegações? Porque é fundamental a presença de um rei direcionando esforços, direcionando verba para as grandes navegações, para que fosse possível se lançar à navegação do Oceano Atlântico. Portugal, por se fazer isso antes de qualquer outra nação na Europa, ainda lá no século XII, quando a Europa estava toda dividida em feudos, um poder totalmente descentralizado, é a principal razão que hoje os historiadores encontram pelo seu pioneirismo. Mas também é importante a questão da posição geográfica de Portugal. Portugal está posicionado direto, com acesso direto ao Oceano Atlântico, onde tem correntes marítimas e de ventos muito favoráveis para a sua navegação. Mas durante os séculos 13 e 14, a gente também vai ter uma razão acontecendo para que ajude Portugal a ser o primeiro país a se lançar aos grandes mares. É o fato dos genoveses terem transformado a cidade de Lisboa em um entreposto comercial. O que é isso? Eles pegavam mercadorias do Oriente, levavam até Lisboa e a partir dali revendiam para toda a Europa. Isso fez com que se criasse uma forte burguesia comercial. Essa classe relacionada, ligada ao comércio em Portugal. Outro ponto importante sobre o pioneirismo português está relacionado ao século XIV.
Nesse período, a Europa vai passar por uma forte crise relacionada diretamente com uma disputa pelo trono francês com a Inglaterra e uma dinastia já da própria França, e uma peste muito terrível que vai matar em torno de 1/4 da população europeia do período, que é a peste negra ou peste bubônica, uma doença que foi causada pela pulga dos ratos. Pelo fato de ter uma centralização de poder já no período, um rei organizando a sociedade, Portugal vai ser menos atingido por essa crise do século XIV, fazendo com que no século seguinte, o século XV, ele estivesse pronto, então, para partir para as grandes navegações. Dessa forma, Portugal vai se lançar aos grandes mares. O início da sua expansão vai se dar no norte da África, em Ceuta, 1415 exatamente é quando ele chega nesse território. Logo em seguida, ele começa uma expansão pelo continente, porque a sua estratégia era dar a volta pela África para conseguir chegar às Índias. Nessa expansão, então, ele acaba conquistando todo o litoral africano e as famosas Ilhas Atlânticas, onde a gente tem o arquipélago de Açores. Mas Portugal não vai ficar muito tempo sozinho nessa conquista de novos territórios. Logo em seguida, a Espanha também vai partir para as grandes navegações. Começa através de Cristóvão Colombo com a ideia de circunnavegação pelo planeta. Em 1492, então, quando Cristóvão Colombo descobre a América, mesmo sem saber que ele tinha chegado a um novo continente, passa a ser necessário a divisão das águas entre Portugal e Espanha. Na verdade, pessoal, os tratados propostos nesse período, eles estão visando a divisão do Oceano Atlântico. Portugal quer garantir que os seus barcos que estavam tentando fazer a viagem pela costa da África não sofressem nenhum tipo de risco pela navegação que a Espanha estava começando a fazer. Dessa forma, então, é proposto em 1493, com o apoio do Papa Alexandre VI, a famosa Bula Intercoetera, que dividia as águas do Oceano Atlântico a partir de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, pertencendo à Espanha, e em contrapartida a leste pertenceria a Portugal. Só que o rei de Portugal não vai achar muito interessante esse tratado, ele vai achar que a parte que lhe corresponderia seria muito pequena e vai propor um novo tratado no ano seguinte, o famoso Tratado de Tordesilhas. Com esse tratado, se pretendia dividir as águas do Oceano Atlântico a partir de 370 léguas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa marca pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Com esse tratado, então, estava dividido o Oceano Atlântico, a navegação entre as duas principais potências do período, e a gente pode partir para a colonização do Brasil. Vamos agora escutar, então, um famoso trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, logo que ele chega no território brasileiro, na costa da Bahia. Vamos lá? E quarta-feira, a horas de véspera, houvemos vista de terra, ao qual o capitão pôs o nome de a Terra de Veracruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Alguns deles traziam arcos e setas, e deram tudo em troca de carapuças, e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da frente, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de bobina já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Em abril de 1500, chega à costa da Bahia a frota de Pedro Álvares Cabral, que vai tomar posse do território brasileiro.
Mas desde o século XIX, historiadores se perguntam se Pedro Álvares Cabral, ou na verdade o rei de Portugal, já sabia da existência dessas terras mais a oeste, ou se na verdade foi mera coincidência a descoberta do território. Hoje se sabe que desde 1492 o rei de Portugal já havia recebido do navegador Duarte Pacheco Pereira cartas narrando o possível território brasileiro. A partir disso, então, acredita-se que o rei de Portugal já sabia, desde antes mesmo do Tratado de Tordesilhas, a existência das terras brasileiras, mas que só com a frota de Cabral foi possível efetivar a posse do território por parte da coroa portuguesa. Uma questão interessante para a gente comentar é sobre a origem do nome Brasil. Por que será que o Brasil se chama Brasil? Na verdade, esse nome não foi dado desde o primeiro momento. O território chegou a se chamar Terra dos Papagaios, um nome dado por comerciantes italianos devido ao estranhamento que esses povos tiveram com as aves daqui do Brasil. Depois também Pedro Álvares Cabral chamou o Brasil de Terra de Santa Cruz, fazendo uma referência ao lenho sagrado, que é a cruz onde Cristo teria sido morto. Pau-Brasil teria dado então origem ao nome Brasil. Mas por que o pau-brasil se chama de pau-brasil? Porque quem deu esse nome foram os europeus. Os índios não chamavam essa madeira dessa forma. Novamente, a gente vai ter que se remeter ao europeu do século XV para conseguir responder essa questão. Aquele imaginário fantástico. Será ali que a gente vai encontrar referência às chamadas Ilhas Brasílias. Seria um território muito fértil, onde tudo que se plantasse daria. Os portugueses, então, quando chegaram ao Brasil, teriam remetido a essas famosas ilhas, colocando o nome, inclusive, do principal produto que eles conseguiram encontrar aqui, de pau-brasil. Nos primeiros 30 anos, os portugueses não vão colonizar efetivamente o território. Isso porque ainda era mais interessante para eles o comércio com as especiarias do Oriente. O que vai acontecer no Brasil é a extração dessa madeira riquíssima, o pau-brasil, de onde se tirava uma tintura para tecidos, fazendo escambo, troca com os índios. Também vai acontecer as famosas expedições guarda-costas, expedições para proteger o território brasileiro e também continuar procurando produtos de maior valor, como, por exemplo, o ouro. A colonização do Brasil vai acontecer porque, nesse período de pré-colonial, ingleses e principalmente franceses não vão aceitar o famoso Tratado de Tordesilhas. Ou seja, não vão aceitar essa história do novo mundo ser dividido entre Portugal e Espanha. E vão começar a invadir essas novas áreas. Para conseguir assegurar, então, o domínio efetivo do território, Portugal vai ter que colonizar as novas terras. Dessa forma, o primeiro sistema implantado pela coroa portuguesa vai ser o chamado de capitanias hereditárias. Essa decisão se deveu a vários fatores. Um deles é que esse sistema já vinha sendo empregado nas Ilhas Atlânticas. O rei de Portugal já sabia mais ou menos como administrar terras a partir do sistema de capitanias hereditárias. Mas a segunda razão seria porque, como ainda existia o monopólio português no Oriente, com o sistema de capitanias hereditárias, o rei de Portugal não precisava administrar diretamente a colônia. Ou seja, era uma forma administrativa um pouco mais descentralizada. A partir disso, o território brasileiro do período foi dividido em 15 lotes de terra. Cada lote desse seria dado a um donatário, alguém responsável por administrar, por colonizar a região. Esse donatário não tinha a posse efetiva da terra. Ele era o possuidor, digamos assim, o que não dava direito para que ele revendesse essa terra a outras pessoas. Com isso, então, os donatários começaram a colonizar o território brasileiro. Eles tinham o direito de doar sesmarias, porque como os lotes de terra, as capitanias, eram muito grandes, ficaria mais fácil deles conseguirem administrar. A troca de sistema administrativo vai acontecer por diversos fatores. O principal deles é que os donatários que vieram para o Brasil
eram compostos por diversas classes sociais, mas nenhuma delas composta por alta nobreza de Portugal. Isso porque essa classe estava envolvida ainda com o comércio no Oriente. Ou seja, quem veio para o Brasil, na verdade, era quem não tinha muito dinheiro para colonizar essas terras. Também vai ser importante a troca administrativa, porque nesse período o rei de Portugal vai começar a perder suas possessões no Oriente. França, Inglaterra, Holanda, a própria França vão começar também a querer esse comércio no Oriente, enfrentando guerra contra Portugal. Por isso, o rei de Portugal, então, vai resolver colocar no Brasil um sistema administrativo mais centralizado, de forma que ele conseguisse extrair mais riquezas da terra. É dessa forma que vai começar o sistema de governos gerais no Brasil em 1548. O território continua sendo dividido em capitanias hereditárias, mas quem está sob o comando maior é o governador-geral, um funcionário escolhido pelo rei. Na verdade, ele não vai administrar sozinho todo o território brasileiro. Ele vai ser auxiliado ainda por 3 funcionários. O famoso ouvidor-mor, que seria o responsável pela justiça, o capitão-mor, que seria responsável pela defesa do território, e o provedor-mor, que seria responsável por administrar os recursos financeiros vindos para a colônia. Esses funcionários seriam eleitos pelas câmaras municipais, que por sua vez seriam compostas pelos chamados homens bons. Esses seriam homens ricos e cristãos, não poderia ser os chamados cristãos novos, ou seja, judeus convertidos. Dessa forma, vão vir então os governadores gerais para o Brasil. O primeiro é Tomé de Souza, que vai transformar a capital da colônia em Salvador. Também será no governo de Tomé de Souza que chegarão ao Brasil os jesuítas com o objetivo de começarem a catequizar os índios. Logo em seguida, chegará o Duarte da Costa, um novo governador. Nesse período, um forte conflito entre jesuítas e entre senhores de engenhos começará a acontecer. Isso porque os jesuítas não queriam permitir que os senhores de engenho escravizassem os índios aqui no Brasil. Também vai acontecer o governo de Mendes Sá, que vai ser responsável pela expulsão dos franceses do território brasileiro e a formação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. A forma de exploração que os portugueses vão encontrar para receber dinheiro, para conseguir extrair lucros aqui da colônia, será através do cultivo de cana. Mas essa cana vai ser cultivada de uma forma um pouco diferente para o período, que é o que a gente chama de plantation. Plantation é uma expressão inglesa que a gente dá para simplesmente uma produção que é voltada para um mercado externo. Essa produção seria uma monocultura, no caso do Brasil, a cana-de-açúcar, e que usaria como serviço, como trabalhador, a mão de obra escrava. No caso do Brasil, a gente vai usar a mão de obra escrava africana, diferentemente do que acabou acontecendo na América Espanhola ou na maior parte da América Espanhola. Aí a gente começa a entrar numa questão um pouquinho complicada. Por que o Brasil vai usar mão de obra escrava africana e não indígena? Na verdade, tem diversos fatores influenciando nessa escolha da coroa portuguesa. No começo da colonização, era permitido sim que fossem escravizados índios aqui dentro do Brasil. Mas com o correr do processo, acabou se optando pela mão de obra africana. Isso porque o tráfico negreiro dominado pela coroa portuguesa na costa africana era extremamente lucrativo. E tanto a Igreja Católica quanto a coroa, que vendia concessões para que particulares pudessem explorar esse tráfico, ganhavam muito a partir desse comércio. Mas não é apenas por questões financeiras que a opção pelo negro foi feita. Na verdade, também temos questões religiosas e também demográficas dizendo respeito a isso. A Igreja Católica, principalmente através da Ordem dos Jesuítas, desejava sim salvar novas almas, levar o cristianismo para outros povos. E a opção acabou sendo por salvar almas indígenas, porque na época acreditava-se que o negro não tivesse alma, ou seja, não poderia ser salvo.
Por isso, da escolha do gentil, que era a forma como eles se referiam aos indígenas. A diminuição demográfica que a população indígena vai sofrer nos primeiros 30 anos de exploração do território brasileiro também vai ser uma das razões pela escolha do negro. Mesmo que a coroa permitisse a escravização indígena, já existia um número inferior do que seria o necessário para a produção de cana no Brasil. Seria necessário, de qualquer forma, trazer outro tipo de trabalhador para dentro do território. O tráfico negreiro, então, vai acontecer feito pela coroa portuguesa através do chamado comércio triangular. A partir desse, vai ser exportado para a África tabaco produzido no Nordeste brasileiro e, em troca, a gente vai conseguir trazer negro. Ou seja, o tabaco é simplesmente trocado por essa mão de obra no litoral africano. Chegando no Nordeste brasileiro, esse comerciante vai vender o escravo para o senhor de engenho, que vai conseguir o dinheiro necessário para essa venda através da venda de cana-de-açúcar que ele está fazendo para a Europa. E ainda esse comerciante, esse senhor de engenho do Nordeste brasileiro, vai ter que comprar manufaturados portugueses. Analisar a resistência negra dentro do Brasil é fundamental para que a gente comece a perceber que aquele velho discurso que os negros foram adotados como mão de obra, porque eles seriam mais pacíficos quanto à escravidão em relação aos índios. Isso não é verdade. Os negros fizeram vários tipos de movimentos de resistência, desde espancamento de seus senhores ou próprio assassinato de seus senhores, como até em algum período da história brasileira eles também tinham o recurso da justiça quando eles se achavam prejudicados demasiadamente. Mas o principal ponto que a gente analisa como resistência negra é a formação de quilombos. Esses seriam formação de grupos de negros fugidos. O quilombo mais importante que a gente teve na história brasileira foi o famoso Quilombo de Palmares, formado na Serra da Barriga, em Alagoas. O líder desse quilombo seria a figura de Zumbi, que na verdade a gente não sabe muito bem hoje se existiu alguém com esse nome ou se isso seria um título que estaria se remetendo ao líder do quilombo. Enfim, mas na verdade o que se coloca é que o dia de consciência negra seria através do dia da morte de Zumbi. Bem, pessoal, as minhas dicas de estudo para a aula de hoje seria vocês assistirem em primeiro lugar o filme Desmundo, do diretor Alain Fresnot, que mostraria um pouquinho do início da colonização de Portugal aqui no Brasil. Num segundo momento, seria interessante vocês também assistirem ao filme 1492, A Conquista do Paraíso, do diretor Ridley Scott. Esse filme vai mostrar para vocês a viagem de circunnavegação de Cristóvão Colombo. Bem, pessoal, por hoje é só.